noite. Será que já tem alguém aí na expectativa? Estamos entrando um pouquinho antes para ver quem está chegando na nossa segunda live, na minha segunda live. Muito bem, hoje eu separei duas receitas muito legais. Quem é minha aluna das aulas da Farinha Renata já conhece, uma delas deu falar, mas eu nunca fiz totalmente em aula, então já talvez tenha feito em algum lugar, mas não em todos. Mas voltando um pouquinho, para se alguém não me conhece, é melhor eu me apresentar, né? Então, meu nome é Daisy, eu sou professora de culinária há mais de 20 anos, tenho meu curso de gastronomia feito no Mackenzie da primeira turma, excelente curso, e tenho trabalhado há muitos anos para várias empresas. Atualmente, eu trabalho para a Farinha Renata, então eles me patrocinaram com alguns produtos. E a gente vai... Isso é muito bom. Aí eu resolvi montar o meu canal para poder ensinar algumas coisas que eu não costumo ensinar em aula, outras que eu já dei em aula. E também aceito sugestões. Se vocês tiverem com vontade de aprender alguma coisa que eu saiba fazer, eu sei alguma coisa nesses 20 anos que eu aprendi. Mas pode ser que alguma coisa eu não saiba fazer tão bem quanto outras pessoas e não tenha, assim, muita experiência para ensinar. Mas aquilo que eu souber, se quiserem dar alguma sugestão, de repente, se der certo, eu posso até ensinar no canal, nas gravações ou, de repente, uma live, tá bom? Então vamos lá, o que eu separei hoje? Como os meus auxiliares, ajudantes, já fizeram a propaganda. Eu vou dar uma torta de nozes muito fácil. Eu deixei aqui para vocês verem. Essa é a torta que eu assei agora há pouco de nozes. E eu já vou dar uma primeira dica para quem não está acostumada com essas formas de fundo falso, ou fundo removível, melhor dizendo. A maneira mais fácil de você tirar é você colocar uma vasilha mais alta do que a lateral da torta, da forma, e também menor que a circunferência que vai ficar. Aí você faz assim. Essa é a nossa torta de hoje, vejam só. A gente não vai tirar o fundo, vamos deixar aqui porque ela é bem quebradiça. E vamos aproveitar, já dar uma enfeitadinha com as nozes aqui. Eu só tenho a dizer que os meus filhos amam essa torta. Essa enfeitinha você pode pôr antes de assar também. Você pode pôr, deixa eu ver se eu acho mais uma inteirinha aqui só pra pôr. Se não achar, a gente disfarça, pega metade de uma, metade do outro e aí a pessoa não percebe. Pronto. E aí vamos colocar mais um pouquinho aqui, só pra dar mais vontade. Que tal? Ficou bonita a nossa torta? Essa é a torta que nós vamos ensinar. Aí eu achei que era tão fácil, tão rápida, que eu achei melhor fazer uma outra segunda receita. A segunda receita é um recheio, nesse caso aqui é de pernil, mas você pode fazer com outras carnes e eu vou dar sugestão quando a gente estiver fazendo. Então, esse já está pronto. A gente vai montar depois um sanduíche bem legal, como sugestão para esses dias em que você não está saindo tanto para comer fora, né? Você pode fazer em casa, receitas fáceis que vão ser um sucesso. E aí você vai descobrir que você tem jeito para culinária. Se você ainda não tiver descoberto isso, tá bom? Vamos lá? Então, vamos para essa receita que é muito fácil. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 250 gramas de bolacha triturada. O pacote normal, que é esse aqui, ele é de 200 gramas, tá? E outras marcas também de 200 gramas. Nesse caso é o biscoito de leite, mas tem outros, tem de maisena também. Eu trabalhei com este aqui. Nesse caso, ele tem 360 gramas. Eu posso fazer uma torta maior? Se você tiver uma forma maior, você pode. A forma que eu vou trabalhar é igual a forma daquela torta que eu desenformei. Só vocês vão reparar o seguinte, ela é de 25 de diâmetro, mais ou menos.
Mas reparem que há diferenças das formas. Por exemplo, essa minha outra forma, ela é mais aberta. Consequentemente, você acaba usando um pouco mais de farinha, ou de massa, melhor dizendo. Então, preste bem atenção no tamanho da sua forma. Posso fazer também tortinhas pequenas para fazer para festinhas ou para venda também? Pode, sem problema. Então, os ingredientes são... nós temos aqui 250 gramas de biscoito maisena triturado em forma de farinha. Esse na realidade não é nem triturado, é moído mesmo, para ficar mais fininho. Muito fácil, só você pegar a bolacha, dar uma quebradinha ou não, coloca ou no multiprocessador ou no próprio liquidificador. O liquidificador, conforme a potência dele, às vezes é um pouquinho mais difícil de você moer. Então você tira um pouquinho, põe, mas até formar a farinha, tranquilo. Depois nós vamos acrescentar, eu estou de luvas, pessoal, porque eu estou de esmalte. Primeira dica, nunca faça massa com esmalte, senão você vai ter pedacinhos coloridos na sua massa. Eu acho que não vai ser muito bom, né? Não sei não. Ele já pensou o esmaltezinho vermelho lá no meio da sua torta? Não é bom. Aqui o que eu tenho, você pode usar tanto manteiga quanto margarina. Aí a quantidade é mais ou menos de 120 gramas. Por que eu digo mais ou menos? Porque há diferença tanto na umidade da manteiga ou da margarina, que você usar, isso, os diversos, a marca que você usar já vai dar essa diferença, quanto também na própria umidade do biscoito, tá bom? Então, a temperatura aqui é ambiente. O que você vai fazer para essa massa terrivelmente difícil? Você vai misturar o biscoito, a farinha de biscoito, no caso aqui, com a gordura, que vai ser ou a manteiga ou a margarina, até que ela vire uma massa úmida. É uma massa quebradiça. Não espere que fique uma massa como aquelas que você faz com fermento, açúcar e farinha. Ela fica quebradiça mesmo. Aí quando você... E olha, amassa bem para poder a gordura umedecer a farinha, certo? E vai sem desistir que ela fica. E se por acaso ficar um pouquinho mais seca do que você espera, o que você pode fazer? Você já deixa à mão um pouquinho mais de manteiga ou margarina e você acrescenta. Vamos ver aqui. Eu já tenho aqui à mão, olha aqui, já deixei aqui de sobreaviso, um pouquinho de manteiga, tá bom? Nesse meu caso aqui, eu estou fazendo com manteiga. Normalmente, desculpe, a anterior ali, eu fiz com margarina, certo? Aí você faz como preferir. Essa é uma das tortas, ó, tá um pouquinho seca, aí eu quero ele um pouquinho mais úmido. Eu tenho que ficar de um jeito que quando eu fizer assim na forma, ela fique bem firminha. Então, eu vou testando aqui. Eu quero um pouquinho só mais úmida, o que eu faço? Aqui, um pouquinho e coloco. Essa é uma das receitas de torta que eu fazia para vender. Era um sucesso. Da onde surgiu essa receita? De eu ter comido uma torta dessa, que a minha irmã Lígia comprava, e tentar descobrir como é que era feito. Aí eu descobri. A partir daí, eu faço muitas vezes e é um sucesso. Deixa eu pôr aqui só porque eu vou... Já tá pronta. Alguma dificuldade? Se tiverem, podem perguntar. Ficaram com alguma dúvida? A Lilian já terminou? Agora o que eu faço? Coloco aqui tudinho, ó, e vou ajeitando. Toda vez que eu vou fazer uma massa de modelar, eu gosto de deixar meu dedo aqui antes para fazer, para não sair para fora. Então, o que eu faço? Faço assim, ó, e vou apertando. Eu gosto sempre de fazer primeiro as laterais, ó. Tá vendo? Segura com o dedo aqui, que você vai dando limite da massa. Isso com qualquer massa que eu vá modelar manualmente, assim, ó. Tá vendo? Fica mais fácil. Ah, mas ela é muito enfarinhada. Não se preocupe que ela está úmida. E conforme ela vai assando, quando a gente colocar no forno, ela vai ficando úmida por igual e vai
ficando mais firme depois que esfriar, tá bom? Ó, agora já tá, a lateral já está pronta. Olha o que eu faço, eu vou colocando aqui. A receita original era um pacote, mas eu acho que fica muito fininha a massa, e essa massa é tão gostosa, que eu acho que para esse tamanho de forma, fica muito bom. Então, vamos lá. Essa massa é a mais tradicional para ser utilizada para fazer a cheesecake. Vamos ver se numa próxima live a gente faz a cheesecake. Então, fica muito fácil e gostosa. Certo? Quem está fazendo junto comigo já terminou de modelar? Hein? Veja aí, então, se alguém já terminou de modelar ou estão demorando? Ainda não falaram nada sobre isso. Tá, então... Mas perguntaram o tamanho do aro da 25 de diâmetro, tá bom? 25 dá certinho. Essa aqui é de 25. E reparem nessa minha forma que ela é canelada, fica mais bonita. Porque eu tenho outras formas também que são lisas, mas essa aqui mais alta. Esse aqui é mais ideal. Outra coisa eu não peguei, eu ia mostrar para vocês. Eu tenho uma forma que a lateral é um pouco mais baixa. O ideal é que seja... Olha, esse aqui tem o quê? Mais ou menos 2 dedos, dá 1,5 cm, mais ou menos, quase 2 centímetros. Para poder ter essa beiradinha, porque o nosso recheio, que vocês vão ver agora, ele é mais líquido. Então, ele precisa dessa beiradinha para poder não esparramar. Agora, vamos ao nosso terrível e difícil recheio. Muito bem. O que a gente vai fazer? Aqui o que eu tenho, vou fazer aqui, deixa eu ficar mais melhor. Aqui eu tenho, eu falei, você pode fazer, aquela que eu fiz, que vocês viram, é com 100 gramas de nozes. Se quiser um pouquinho mais, pode pôr até uns 120, não põe demais que fica muito seco. E essa aqui, eu pus como opção para vocês, vou fazer de castanha do Pará. Infelizmente, os meus sobrinhos, vários estão assistindo, se vierem visitar a titia faz. E os amiguinhos também, se quiserem, a gente pode combinar, tá bom? Só não vai sobrar dessa aí. Essa aqui, eu já tenho aqui os espectadores que estão ansiosos para poder degustar. Mas então, além das nozes da castanha do Pará, que às vezes está mais difícil de você adquirir, você pode pôr o quê? O coco. Engano você achar que a de nozes, depende, claro, desculpe, onde você comprar. Mas, por exemplo, 100 gramas de coco, 100 gramas de nozes, a diferença não é muito grande se você olhar. Porque às vezes se encontra nozes por 60 e poucos reais. Você vai usar 100 gramas, vai usar 6 e pouco. Um pacote de 100 gramas de coco ralado, em alguns lugares dá 5 e pouco, quase 6. Então, às vezes a gente acha que vai ficar muito mais caro porque se nós, ou de nós, às vezes não acontece isso. Dá para fazer com amendoim? Dá para fazer, só que o amendoim você tem que dar uma torrada nele e tirar a película, tá bom? Mas esses daqui são muito bons. Então agora o que eu vou fazer? Opa, é ao contrário. Nós vamos simplesmente misturar o leite condensado, deixa eu misturar aos poucos, com a oleaginosa que você tiver escolhido, que pode ser nozes, pode ser a castanha do Pará ou pode ser o coco. Nós vamos misturar aqui. Esse é o nosso grau de dificuldade dessa nossa torta. Eu espero que todos vocês consigam fazer, depois de muito estudar, muito escutar. Gente, é muito fácil. É só isso aqui. No aniversário dos meus filhos, estão eles aqui que não me deixam enganar na hora de falar, eles pedem para eu fazer. Nos últimos tempos eu confesso que às vezes não faço, mas já cheguei a fazer uma inteira para o aniversariante e outra para a gente comer. Eles amam. Raspei bem, que eu não gosto de desperdício. Então agora o que eu vou fazer? Vou pedir para o Cláudio Augusto ligar o forninho ali, por favor, filho. E aí você vai fazer o quê? Isso. Ela é crua, tá? Eu sempre que explico em aula, o pessoal fala, mas é crua, não tem que levar ao fogo? Não tem que levar ao fogo. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente levar tudo ao forno. E o forno como? Pré-aquecido, mais ou menos a 180, pode ser até 200.
Quanto tempo? Vai depender do seu forno, mas aproximadamente de 15 a 20 minutos. Aí o que você faz? Minha sugestão, coloca um timer ou marca mais ou menos uns 12 minutos, depois você olha. Como você vai saber se está pronto? Você vai perceber que a superfície do creme vai estar firminho, vai estar douradinho. Olha só aqui, ó. E as laterais também vão estar douradinhas. Agora eu não gosto de deixar meio mole, porque eu acho engraçado, mas ele fica mais doce, mais enjoativo. Aí você pode pensar, nossa, mas isso aí vai ficar muito doce, enjoativo. Faça e experimente. Eu não tenho mais nada a dizer além disso. Faça e experimente. Aqui em casa é uma delícia. É claro que tem doce, leite condensado, biscoito. Mas assim, o que acontecia quando a minha irmã comprava quando nós chegávamos, eu morei em Bauru muitos anos, chegávamos em Campinas, tinha uma torta dessa. O que acontecia? Ficava na geladeira, de tempos em tempos eu ia lá e pegava uma fatiazinha e comia. E pensava, coitado dos outros, vão ficar assim. Então tá bom, gente. Vou colocar lá e vamos ver o que vou fazer agora. É isso aí, certo? O que eu falei das nozes, que eu enfeitei depois, se fosse nozes, você poderia colocar agora as nozes e levar ao forno, tá bom? Então vamos levar lá? Eu tenho um forninho aqui que eu vou utilizar. Já está aqui, já está pré-aquecido. Eu vou diminuir só um pouquinho e vou colocar um pouquinho menos do que 20 minutos. E aí, quando parar, ele parando, eu dou uma olhadinha, se precisar, eu coloco um pouco mais. Alguma dúvida? Enquanto eu dou uma limpadinha, eu vou ficar quieta para o Cláudio Augusto ler aí se tem alguma dúvida na maneira de fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu já vou ligar aqui o nosso fogo. E primeira coisa que a gente faz, a gente vai cozinhar o pernil. Eu cozinhei só com sal, tá? Cozinhei o suficiente para depois, com um pouco de água, até que ele ficasse o ponto da gente fazer assim, dar uma desfiada. Aí o que nós temos aqui? Azeite. Aí eu devo ter colocado umas 2 colheres de sopa, mas aí você vai usar esse azeite, que também, esse aqui foi patrocínio dos nossos amigos lá. Muito bom esse azeite. Vou dar uma ligeira aquecida. E para ficar um paladar bem gostoso, deixa eu até pegar uma dessas daqui que é boa, são boas. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar cebola em fatias e vou dar uma douradinha. Aqui no fogo alto mesmo. Vou dar uma douradinha e nessa receita, então eu vou dizer o que eu tenho aqui enquanto ela doura. Marcos, você acompanha aqui, por favor? Então aqui eu tenho o pernil. Lembrando, antes que vocês fiquem preocupados, os ingredientes já foram publicados e depois as quantidades vão ser colocadas, tá bom? Então aqui tem o pernil já cozido com um pouquinho de sal, desfiado. Aqui nós temos 2 tomates picados. Aqui o equivalente a uma xícara de cheiro verde. Esse meu cheiro verde, eu sempre gosto de utilizar, com salsa e cebolinha, que é muitas pessoas que preferem coentro, né? Se preferir, tudo bem. Aí, aqui é equivalente a uma xícara. Eu gosto de tempero, de bastante tempero. Aqui é uma latinha pequena de extrato de tomate, não é molho de tomate. Aqui nós temos a pimenta biquinho. Aqui é um pouco de vinagre, que dá um gostinho bom, um pouquinho, eu não gosto muito. Aqui nós temos o sal para a gente experimentar depois. Alho, mostarda e um pouquinho de canela. Canela? Canela. Canela dá um gostinho bom, tá bom? Então vamos fazer o quê? Vamos dar uma douradinha aqui na nossa cebola. Não é para deixar queimar, mas ela já está transparente, tá vendo? Fica bonito, né? O aroma que vai desprendendo aqui é para aguçar a vontade dos espectadores aqui da cozinha. Muito bem. Agora eu vou colocar o quê? Um pouquinho do alho. Nossa, quanto alho eu gosto. Aqui tá mais ou menos uma colher de sopa de alho triturado. Depois desse alho, eu vou colocar
Nesse caso aqui, é muito, geralmente os molhos, as pessoas falam as receitas pedem para tirar a pele e a semente. Esse recheio é mais rústico. Eu não tirei a pele nem a semente, só cortei em pedaços pequenos. Ó. Tá bonito? O que estão achando? Vamos ver aqui. Agora o que eu vou colocar? Aqui eu tenho os nossos extratos de tomate. Vou colocar junto. Eu não vou esperar ele derreter tanto, porque a gente tem um tempo limite, né? Mas aí em casa vocês podem deixar derreter um pouquinho mais esse tomate antes de colocar o extrato. Mas assim também não vai ter problema. Deixa eu só pegar outra vez. Ah, tá bom. Ó, então aqui a gente vai colocar este. Eu gosto sempre de raspar bem. As coisas são caras, não vou ficar desperdiçando não, né? Então, ó, vamos misturar. Agora, o que a gente pode colocar? Nós vamos colocar o nosso pernil. Dicas. Por exemplo, eu não quero usar o pernil, eu quero fazer com carne. O que eu posso fazer? Eu posso tanto fazer com uma carne em pedaço, que pode ser um coxão duro, um patinho, aí vai muito de gosto. Eu, particularmente, não sou muito chegada no paladar do acém, mas tem muita gente que gosta. Tem uma carne de segunda, dá para fazer perfeitamente. Você escolhe uma que tenha menos gordura, porque senão diminui demais e fica mais pesado, e faz. Ou pode ser carne moída? Pode. Nesse caso da carne moída, o que você faria? Você não vai cozinhar a carne, porque já está moída, você vai... Primeiro de tudo, a primeira coisa que você vai fazer, vai colocar a carne moída e dar uma boa fritadinha numa panela quente até que ela fique douradinha. Aí você acrescenta esses outros ingredientes, a cebola e tal. Se quiser que a cebola fique mais dourada, dá uma douradinha primeiro na cebola, tira a cebola, põe a carne. E aí depois você acrescenta novamente. Olha aqui. Ó. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pôr os temperos. Antes de pôr os temperos, como já deu uma boa secadinha, eu vou pôr um pouco de água. Olha como maravilha. O que é esse pouco de água? Pode ser, por exemplo, um copo e meio, ou melhor dizendo, aqui tem mais ou menos 500 ml, tá? Perguntaram se pode colocar ketchup, porque o filho gosta. Pode colocar ketchup. Mas o ketchup você vai pôr só no final. Tá? O ketchup você não coloca agora, você coloca depois que experimentar e você põe um pouco de ketchup, tá bom? Vai dar um leve adocicado, né? Dá pra substituir o ketchup pelo extrato de tomate? Oi, não. Você pode, se você quiser, se você não tiver ketchup e quiser deixar com um pouquinho de sabor, você põe uma pitadinha de açúcar, que ele vai ficar mais adocicado. Aí o que mais eu vou colocar aqui? Eu já vou pôr os outros temperos. Vou colocar a pimenta biquinho. Eu descobri, já faz um tempo, assim, porque acho que foi na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, que a gente usava muito, porque eu não sou muito chegada em pimenta muito forte, que eu acho que encobre todo o sabor. Isso aqui eu salvo, vou pôr depois. Aqui, a mostarda. Tem mais ou menos uma colher de sobremesa. Olha, essas quantidades que eu estou dando são básicas, tá? Então, depois você prova e aí você vai dar o seu toque pessoal, tá bom? Aqui é um pouquinho de canela, eu não vou pôr tudo, mais ou menos uma colherinha de chá. Dá um gostinho muito bom, eu gosto, mas é uma opção. Sabe o que eu percebi que eu não peguei aqui, que está na geladeira, vou pegar, o Marcos vai focalizar um pouquinho ainda, é o pimentão. Eu gosto de pôr o pimentão vermelho, eu coloquei meio pimentão vermelho picadinho, porque eu acho que você põe o pimentão, muito pimentão, você não sente nem o sabor dos outros alimentos, dos outros temperos. Aqui o que eu vou pôr? Já vou pôr o cheiro verde. Eu lembro que na faculdade eles falavam para pôr no final o cheiro verde, mas eu gosto de pôr no começo também. Muito bem aqui. Aí eu vou pôr o vinagre, que dá um gostinho bom. E vou colocar agora um pouquinho de pimenta,
Essa é a pimenta do reino, tá? É a branca. Mas isso é completamente a gosto. Aí vocês vão falar assim, mas ela falou que não gosta de pimenta e tá fazendo... Não, mas não é muito, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sal. Eu não coloco muito sal. A minha comida não é com muito sal. Deixa eu pegar um pouquinho de uma colher. E vou colocar o quê? O equivalente a uma colher de sobremesa. Tá vendo? Essa é de sopa, mas eu vou colocar uma colher de sobremesa. Mas, como eu disse, isso é completamente pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar um tempinho ela fervendo para pegar o gosto. E aí eu vou provar e ver se eu preciso pôr mais algum outro tempero. Uma coisa que eu não pus na nossa receita, mas que eu não pedi para ele marcar, mas uma coisa que dificilmente eu não uso em molhos é orégano. Então, Como que eu adivinhei? Como é que eu adivinhei? Os meus filhos até dão risada, porque eu coloco alguns temperos em praticamente todos os pratos. Muito bem, vou provar só o sal. E como a gente já fez tudo aqui, deixa eu ver como é que tá. Aí eu vou desligar esse aqui, diminuir um pouquinho. Deixa eu ver. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou montar um sanduíche para vocês ficarem com água na boca. Então, eu tenho aqui, eu acho que eu vou trazer pra cá este. Eu deixei na geladeira já preparadinho, uns complementos. Olha só. Eu vou deixar vocês com um pouquinho mais de água na boca, tá bom? Olhem aqui. Aqui eu tenho... Opa, até eu achar a posição certa, acabou a live. Muito bem, vou colocar aqui mais um pouquinho. Eu não peguei ketchup e mostarda para pôr aqui. Para quem gosta de ketchup, seria assim que você desligar ou agora misturar, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Deixa eu pegar um pratinho que eu deixei separado aqui. Aí vamos fazer o quê? Uns 15 minutinhos de live ainda, tá? Ah, tá bom. Tranquilo. Então aqui eu vou colocar a carne. Olha só, que coisa interessante, não? Horrível. Aqui, se ela estiver quente, o próprio calor da carne já vai dar uma derretidinha, né? No nosso caso já tá frio. Se quiser, a gente tem essa cebola crua aqui, ou você pode pegar, eu não vou pôr porque dá tempo já. Dá tempo, Então, sim. um segundo, me aguardem. Aqui, vou pôr até numa bem de qualquer rasinha. Vou pôr com um pouquinho de azeite. Focalizou. O nosso azeitezinho aqui. E vou pôr o quê? Um pouquinho de... Aqui, ó. Vai dar uma espirradinha, mas só porque fica mais gostoso. Uma douradinha. Deixa eu pôr pra cá, meus Marcos. Enquanto isso aqui, eu vou pôr um pouquinho de azeitona. Posso pôr azeitona aqui? Pode. Sem problema nenhum. Fica gostoso também. Ó. Muito bem. Ó, vamos deixar aqui. Só dar uma viradinha. Deixa eu pegar só um pegadorzinho aqui. Aqui. Essa quantidade é só porque é um sanduíche só. Se você for fazer em todos os sanduíches, você pode fazer isso, deixar já previamente feito. Se você gosta de manteiga, você pode passar na manteiga junto com azeite, que fica muito legal, tá? Fica muito gostoso mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho um pouquinho de manteiga. Ó. Aí eu pego um pouquinho de manteiga. Opa, só um pouquinho. Marcos, por favor, focaliza aqui para nós o nosso. Olha que beleza que tá. Podemos deixar um pouquinho mais para ele secar um pouquinho. Se você tiver com mais de emergência, não der tempo de deixar apurar tanto, você põe menos água. E aí ele já fica... O que vocês acham? O aspecto aqui acho que já tá melhor, não é? Muito bem. Então agora o que eu faço? Coloco aqui, ó, veja, um pouquinho dessa cebola.
Deixa eu só fechar aqui. Gente, vejam isso. O que vocês acham? Tá apetitoso? Tá não, credo. Então, esse aqui é o nosso sanduíche. Vamos ali pra gente cortar a nossa... Deixa eu desligar. Não, ao contrário, eu desliguei errado. Hein? Vamos cortar a nossa tortinha aqui. Deixa eu pegar uma faca mais de serra. A outra tá quase boa. A outra tá... Vamos focalizar, filha, a outra? Só para o pessoal ver? Olha aqui. Ainda tá branquinho. Então, aquele tempo que ficou, ó, você faz assim, ele tá mole. Então, você tem que deixar mais. Eu até vou aumentar um pouquinho esse aqui. Pronto, tem que ficar bem firminho. Olha aqui, gente. Olha como ela fica. Tá vendo? Tem uma boa quantidade de recheio. Então, por isso que eu sugiro que vocês primeiro façam dessa maneira. Eu acho que o que podia fazer é para as pessoas que fizerem, postar no story e marcar a senhora que a senhora compartilha os que fizeram. Ah, legal. Gente, olha, isso é importante. Primeiro porque eu vou ficar super feliz de saber que vocês fizeram. E depois me marquem, porque é importante também para a gente divulgar o canal. Então, de novo, por favor, não só curtam, como inscrevam-se no canal. Porque isso é importante para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso canal. Se fizer, posta aqui no Instagram que a gente reposta a sua receitinha Mas feita, não então. esquece de marcar o perfil de Daisy Underline Culinária. Exatamente. Não esquece de marcar. Vocês viram que eu estou tendo uma assessoria muito boa, né? Porque vocês sabem, eu sou super jovem. O computador é desde que eu sou criança. Então, isso não é problema para mim. Absolutamente nenhum problema. Mas já que eles querem ajudar, vou fazer o quê, né? Vamos deixar. Eles estão dando uma força que realmente a gente... Detalhes são eles. Então, por favor, façam isso. Gostaram? Compartilhem, façam. E realmente, para eu poder divulgar e também para eu ver. Muito obrigada, gente. Um abração, um beijo para todo mundo. Obrigada por todos que estão acompanhando. Tenho recebido o carinho da família, dos amigos, dos alunos. Isso tem sido um estímulo e tanto. E agora, só para finalizar, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Deus é o nosso refúgio sempre. Então, nessa época de pandemia, eu desejo que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo, de cada pessoa que está vendo o vídeo, e que a gente lembre sempre disso nas horas de alegria e difíceis, que a gente nunca está sozinho, porque Deus está conosco. Boa noite para todos. Obrigada. Até outra vez.